Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Blindando Seus Negócios, o grande podcast da Telecojus que tem a missão de levar a informação de alto nível e qualidade para você, telespectador em casa, que tem todo esse desejo de aprendizado na parte das áreas do direito, de empresas offshore, de internacionalização de negócios e muitos outros assuntos que são extremamente relevantes e importantes. No episódio de hoje, vamos falar sobre o tema de preocupações e necessidades dos empresários em 2024. E ninguém melhor para falar sobre esse ilustríssimo assunto do que nosso grande convidado, Dr. João Nascimento, grande advogado de influenciadores digitais, de grandes empresários e um próprio empresário também, como ele é, para entender toda essa necessidade e quais os grandes desafios que o mercado de 2024 proporciona hoje na atualidade. João, se apresente. Maravilha. Quero agradecer a Telecojus, na figura de Giovanni e toda a equipe que está aqui conosco, que nos auxilia sempre quando nós temos a necessidade de tratar do assunto internacionalização de negócios. Então, para mim é uma honra estar aqui nesse podcast, gravando esse episódio e conversando sobre esse tema, empreendedorismo, necessidades, perspectivas dos empresários no ano de 2024. E aí, apresentando aqui uma leve qualificação do nosso grande convidado e parceiro, o João, formado aí no ramo de formado pós-graduado em Direito Empresarial na Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV, e especialista em diversas áreas do curso ali de Direito, na parte de Direito Contratual, Compliance, Anticorrupção e especialista em Creator Economy, que seria a economia moderna voltada a todos esses negócios digitais e as necessidades adaptadas da era moderna dos empresários. E conosco aqui, como host, o vosso CEO aqui, Giovanni Telli, fundador e CEO da Telecojus, e como co-host aqui no dia de hoje, temos o nosso contador-chefe, Matheus Marques. Fala pessoal, é um prazer estar mais uma vez aqui no podcast da Telecojus. A gente vai abordar um tema aí bastante interessante, né, para os empresários. Acredito que ao longo do tempo o perfil dos empresários vão mudando, né, se adaptando também à economia moderna. E é um prazer ter o João aqui com a gente, que eu tenho certeza que vai trazer luz, né, para os empresários nesse processo. E para começar, João, conta para a gente como você chegou dentro do direito a escolher essa área empresarial e depois como você enxergava os desafios dos empresários quando você começou a carreira e como você vê a transformação desses desafios hoje em dia. Maravilha. O direito ele não chegou num primeiro momento na minha vida. Por volta ali dos 16 para 17 anos, já próximo a encerrar o ensino médio, eu comecei a trabalhar num escritório familiar de contabilidade e nesse escritório nós lidávamos diariamente com empresas, nos relacionávamos com empresários e daí surgiu a minha primeira convicção, né? Eu não queria ser contador. E algo também que foi importante, a segunda convicção, eu adorava o empreendedorismo e lidar com empresários. Então, por isso, ultrapassando um bom tempo, eu me identifiquei com o direito empresarial e decidi que nada melhor do que advogar lidando com aquilo que eu mais amava profissionalmente, que era empreender e auxiliar empresas a alcançarem resultados. Isso aconteceu de forma muito natural, né? Desde a época do estágio, eu já lidava ali com direito corporativo, direito empresarial, e aquilo já me chamava a atenção, já saltava os meus olhos. E quando formado, fiz as minhas pós-graduações, meus cursos de aperfeiçoamento, voltados todos para o nicho que cuida de empresas, que busca a especialização para tratar sobre negócios, não somente olhando para o direito, mas sempre de uma maneira muito panorâmica. Eu lembro que a minha experiência com a contabilidade, ela me deu também uma boa bagagem, né? Eu trabalhei ali por cerca de 3 a 4 anos
naquele escritório familiar e me deu uma boa bagagem ali sobre alguns temas que não são tão caros para o direito, mas são importantes para o mundo empresarial. E isso me deu essa luz, né? E também, como não falar, um direcionamento de Deus, né? Um direcionamento divino que me encaminhou para que eu pudesse trilhar essa linha. Então, eu sempre falo, parece que eu nasci para isso, eu amo lidar sobre o mundo privado, empreender, e amo auxiliar pessoas também a empreender. E desde que você começou sua carreira já redirecionada para essa área do empresarial, o que você via que eram os desafios antigamente? O que mudou para o ano de 2024? O que foi transformado na sociedade em termos das necessidades dos empresários e dos influenciadores digitais da era moderna e os desafios que eles encaram no cotidiano hoje em dia? Quando eu comecei a lidar com empresas, Giovanni, basicamente eu lembro que nossos desafios ali eram desafios muito mais voltados para a atividade clássica, né, do direito, da advocacia. E eu lembro que em um dado momento eu comecei a perceber que a economia ela estava se digitalizando, de modo que quase todos os negócios eles precisariam se adequar a esse novo modelo. Seria um passo inevitável para todas as empresas. Entretanto, um marco ele fez a divisão clara das eras. E eu digo que esse marco foi a pandemia. A pandemia ela trouxe ali uma divisão clara de que todos os negócios ali foram obrigados a aperfeiçoarem a digitalização e também a criação de novos negócios. Foi por isso que, para mim, enxerguei que a pandemia ela trouxe de forma obrigatória a necessidade dos negócios olharem para o digital com mais carinho, com mais afinco, até por necessidade de sobrevivência. Veja, grandes empresas, grandes corporações que não tinham um e-commerce passaram a ter na pandemia. Grandes negócios que não investiam em redes sociais passaram a investir em redes sociais. Pessoas que surgiram do nada passaram a ganhar muito dinheiro com negócios digitais. Por quê? As pessoas ficaram alguns meses em casa e a única fonte de informação, basicamente, ou a grande fonte de informação que eles tinham era o seu smartphone, onde ali eles consumiam conteúdo e também serviços e produtos. Então, acredito que a grande diferença que nós analisamos da transição clara da pandemia foi que antes alguns negócios conseguiam ainda sobreviver aos trancos e barrancos sem a necessidade de adentrar no mundo digital. Pós-pandemia, qualquer negócio, ele precisou e ainda precisa hoje estar no digital. E nisso, passa muito pelo receio do empresário em mudar. Então, acho que todos concordam que o ser humano ele é avesso à mudança. Então, a mudança traz um certo desconforto. E nesse momento, né, antes da pandemia, eles não viam a necessidade, apesar de ser algo que você já notava várias empresas adotando esse modelo, mas muitos ainda receosos em, de fato, mudar para esse modelo, né? Implementar a parte digital. E alguns achavam que era passageiro, né? Não, essa moda passa. Isso. E a pandemia veio justamente para ratificar que era necessário e praticamente obrigar os negócios a adotarem esse modelo, porque se não adotassem, iriam falir. E aí vinha a necessidade urgente, né, de precisar fazer isso. E um ponto sobre isso também, você comentou do celular, mas é as transições, né? Teve uma época que o celular, ou a gente utilizava mais o telefone fixo. E aí quando veio a mudança para o celular, as pessoas também tinham receio. Até que chega um momento que aquilo está todo mundo utilizando, então todo mundo passa a precisar utilizar também. E a pandemia foi meio que o start, né, para de fato ter essa necessidade das pessoas migrarem. Eu vou tocar num ponto aqui que eu sei que é importante, né, para
o negócio de internacionalização de negócio e planejamento patrimonial, que é a transição da Web 2 para a Web 3. Isso também é um ponto importante. A pandemia ela trouxe um assentamento também, claro, da Web 3. Para aquele que não sabe, a gente fazer apenas uma historinha aqui bem engraçada. Na Web 2 nós tínhamos ali usuários como sujeitos passivos nas mãos das Big Techs, né, dos grandes grupos de tecnologia que operavam no mundo. A Web 3 ela trouxe o protagonismo para o usuário da internet. Então, hoje, as pessoas elas não têm só um usuário, elas têm um wallet, elas têm ali autonomia e protagonismo no digital. Isso quer dizer que a economia digitalizada ela trouxe algo muito claro, é uma economia voltada para o consumo. E quando nós pensamos, o Giovanni ele falou que nós também nos dedicamos, né, o nosso estudo e atuação na Creator Economy, nada mais é do que a economia criativa ou a economia dos criadores. Nós direcionamos a nossa atuação, isso é muito importante, Giovanni, de uns 3 anos para cá, e eu sempre falo, o Marco, igualmente pandemia, redirecionamos a nossa atuação, inclusive como pessoa física, como empresário, como gestor de um escritório de advocacia, de outras empresas, para a Creator Economy, a economia digital, a economia dos criadores de conteúdo. Por quê? Porque com o protagonismo na mão de pessoas que influenciam através digital, nós temos a escala e o impulsionamento de muitos negócios. Então, alguns lamentam, né, enquanto outros estão usufruindo. Alguns na chuva se molham, outros vendem guarda-chuva. Então, nós temos que parar de vitimismo, parar de estar se lamentando pelo que era bom, parar de ser tão nostálgico. Era tão bom quando nós tínhamos um mundo sem smartphone, as pessoas sentavam na mesa, conversavam, etc. E começar a ver as oportunidades que o novo mundo ele nos apresenta. Foi até interessante você falar nesse ponto, João, que realmente era um aspecto que ia acabar passando batido, mas realmente, dentro da transformação digital, a questão das finanças na era moderna também. Você falou sobre essa questão da passagem da Web 2 para a Web 3, e essa semana, ontem mesmo, na verdade, a gente recebeu ali ligação, atendimentos ali, de um escritório da Espanha e outro de Portugal na semana passada, que estavam com demandas ali sobre pessoas ali do leste europeu, que na época ali do início da guerra da Ucrânia e da Rússia migraram ali para Portugal, e o outro escritório ali da Espanha, respectivamente, ali para a região de Madrid, que também tem muitos estrangeiros, que vieram todos ali com cripto, né? Foi um movimento que aconteceu no mundo. O leste europeu ele já era acostumado, por causa da falta de bancarização, em utilização da Web3. E o que acontece é que em Portugal agora, pelo menos, acabou o RNH, que é o regime de não residente habitual, e as pessoas estão começando a migrar de lá. E no caso da Espanha, não tinham esse tipo de regime, mas já é uma tributação muito alta por natureza. É o maior inferno fiscal do mundo. E para essas pessoas saírem de lá com os bens que elas adquiriram, não é tão fácil ali como já foi antigamente. Então, falando em desafios da era moderna, né, hoje é uma verdadeira necessidade ali de um conjunto de fatores ali que necessita realizar um empresário que tem um patrimônio ali em cripto para conseguir bancarizar, trazer para a economia real, e também para aqueles que já trouxeram conseguir justificar aquilo e conseguir ter aquilo de maneira regularizada. Então, agora mesmo a gente tem percebido essa demanda vindo da Europa, e no Brasil mesmo a gente percebe algo parecido em outros aspectos, não da Web3, mas falando sobre ganhos rápidos, grandes ascensões, quando a gente fala de influenciadores digitais e alguns que lidam com ramos desse tipo. Sim, maravilha. Quando você fala do mercado de influência, a gente tem que entender que o mercado de influência hoje, ele gira bilhões de dólares todo ano. Então, é uma fatia importante do mercado. Então, ele precisa ser analisado como uma tendência ao mercado e não ser analisado como
é uma modinha, vai passar. Dificilmente vai passar, ele vai ser aperfeiçoado esse modelo de negócio. Então, o que é que eu tenho notado? Né? A gente lida hoje em dia com muitos influenciadores, atendemos muitos influenciadores, atendemos pessoas que lidam com o hub de negócio da economia criativa. Isso é importante porque o influenciador, ele é a ponta, ele está lá aparecendo, é aquele que está no front, mas o back, ele é muito grande também e também é muito precário ainda. Existem poucas pessoas que conhecem, que detêm domínio sobre as demandas que essas pessoas elas precisam. Esses negócios são negócios, como o Giovanni bem falou, eles ascendem muito rápido, são negócios que escalam de forma extraordinária, né? São pessoas que saem, às vezes, do zero absoluto e elas começam a faturar milhões e milhões todos os meses, numa escala maravilhosa. E eu sempre falo, né? Eu tenho alguns negócios também relacionados à economia criativa, negócios pessoais, para além de exercer advocacia. Eu sempre falo que esse nível de negócio é muito louco, porque você tem uma margem de lucro absurda. Sim. Enquanto, de repente, um supermercado ele fatura 10 milhões por mês e a margem de lucro líquido dele ela é razoavelmente baixa, quando você tem um negócio digital, sobretudo relacionado a serviço, que está ali escalando na internet, escalando no digital, você tem uma margem de lucro, eu já vi, de 80%, 85%, é muito alta. Ou seja, nós temos realmente um mercado de oportunidades do hub relacionado à Creator Economy. Então, me aprofundando um pouco, Giovanni, sobre o tema tendências, perspectivas de negócios para o ano 2024, eu diria que a tendência deste ano é que todos os negócios necessariamente se relacionarão com a Creator Economy. Qualquer negócio, qualquer empresa, da mais tradicional, da mais antiga, da mais secular, a startup, ela vai ter que aprender a lidar, ela vai ter que aprender a se relacionar com o universo do mercado de influência, do mercado dos creators. Então, quando você pensa sobre isso, você pensa em adequação, você pensa em mudanças. Para o pequeno é muito fácil mudar, para a grande corporação é muito difícil. Você tem um conselho que toma decisões. Essas decisões elas custam esforço, energia, dinheiro, investimento. Às vezes elas custam vaidade também. Temos que abrir mão do ego, de um determinado legado em prol do avanço, em prol de decisões que precisam ser tomadas. Eu sempre costumo, nas palestras, nas conversas e consultorias que eu ministro, falar o exemplo tão conhecido da Kodak, que foi líder mundial na área da fotografia e hoje poucas pessoas, inclusive se você falar com alguém da geração Z, não sabem nem o que é Kodak. E bem interessante também. Eu trago até outro exemplo, né, que é também da minha época ali. Se você for ver, quando a gente fala ainda dessa parte de mídia e fotografia, a gente tinha a Digerati ali, que era muito famosa em São Paulo, né, que aquele pessoal aí mais novo não vai conhecer, que era o símbolo de um dragãozinho vermelho, né, era que mais vendia CD de tipo programa como Photoshop, até games mesmo, vendia muito. E ela não se digitalizou, permaneceu na era do CD. E aí ela não sobreviveu, né? Um outro exemplo disso. Só que uma parte importante até que eu fiquei pensando aqui, considerando que você falou ali do nível de faturamento desses negócios em ascensão, especialmente ali do digital, na parte de prestação de serviços, que realmente tem um tipo de margem de lucro altíssima ali em comparação a negócios tradicionais, a gente tem também um grande desafio que está literalmente com contagem regressiva a partir de agora, que é esses negócios digitais frentes à reforma tributária que foi aprovada e já está com a data que vai passar a vigorar muito próxima já, né, Matheus? E esses são os negócios que mais vão sofrer, porque para negócios que já eram
tradicionais que já estavam num lucro real, num lucro presumido e tinham uma margem já de imposto alta, esses vão sentir sim a reforma tributária, porque vai ser o maior IVA do mundo e vai pesar. Só que principalmente quem mais vai sofrer são aqueles que estão acostumados com altíssimas margens de lucro e estarem em regimes ali enquadrados no Brasil que eles conseguem pagar às vezes 15%, 18% de imposto. Aí essa festa vai acabar, né, Matheus? Isso, e até dentro do Brasil. Para o João poder comentar, mas só explicando um pouquinho, a ideia, né, inicial é que não tenha um aumento de impostos, né? É pegar os impostos que existem hoje sobre o consumo e tornar em um único, né, que seria o IVA, que aqui o Brasil é o IVA dual, né? Tem 2. Já foge um pouquinho da regra. Mas o objetivo é não ter esse aumento de impostos. Porém, os setores tradicionais que já pagam essas alíquotas normais elevadas, eles vão talvez ser um pouco até favorecidos em certo ponto, porque os serviços vai ser um pouco mais penalizado, porque tem alguns impostos ali sobre o serviço, por exemplo, né? IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, não entra para quem presta serviço, ou até mesmo ICMS, né, que é sobre a circulação de mercadorias. Mas agora a gente vai estar tudo numa alíquota só, todos juntos e todo mundo vai pagar. O objetivo é não ter distinção entre os setores também. Mas acaba que até a parte dos serviços, que hoje dentro de um Simples Nacional ou de um lucro presumido, paga, por exemplo, né, só para o pessoal entender, no lucro presumido existe uma presunção. Então, eles presumem que o lucro da pessoa, o lucro da atividade é 32%. E aí você paga o imposto de renda e contribuição social sobre esse valor. Porém, se a pessoa tiver um lucro de 60%, de 80% ou até 85%, como você comentou, ela vai ter um ganho porque a porcentagem do lucro que ela está pagando ali de imposto é bem menor que o que ela tem de lucro de fato. E muito provavelmente esse modelo também vai ser um pouco prejudicial, porque com essa mudança da reforma vão ser englobados vários tributos em um único só, e aqueles que não existiam para a parte do serviço vai passar a existir. Vai passar a ter de forma obrigatória, né? Sim. E existe uma forte promessa aí que eles estão colocando, né, que não é um período transitório, porque depois de um tempo que eles traduzem a 10 anos, né, uma década, vão sumir alguns dos impostos antigos, não todos, mas alguns deles vão sumir. Só que assim, eu não sei vocês, mas eu não acredito que dentro da economia moderna, com impostos acumulados e uma carga altíssima até para esse setor de serviços, que os negócios consigam esperar sobreviver durante 10 anos. Se você não quer que o seu negócio sofra durante 10 anos com o maior IVA do mundo, você tem a opção de fazer uma offshore. Isso é maravilhoso, o que vocês falaram, que uma das vantagens também, e é por isso que nós estamos aqui hoje conversando, da economia digitalizada, é que as distâncias entre as jurisdições elas encurtaram. Então hoje você consegue abrir uma empresa fora do Brasil, não hoje, né? Já há algum tempo, sem pisar fora do Brasil. Isso é maravilhoso. Você consegue contar com assessoria de empresas locais que têm representações em várias jurisdições do mundo, que conseguem fazer um estudo analítico, como, por exemplo, a Telecojus, de qual a melhor jurisdição para que a sua empresa, o seu negócio que é digital, ele possa se beneficiar no quesito fiscal, que ele possa se beneficiar no quesito segurança patrimonial. Então, nós temos que abrir os olhos para além daquilo que nós conseguimos ver. Nós temos que hoje ver o novo mundo, né? Um mundo que ele está aberto a oportunidades para aqueles que não se cansam de buscar essas novas oportunidades, né? E são encorajados pela economia digital a buscar tendências. Por exemplo, se no Brasil você tem um negócio relacionado à tecnologia e você paga altos impostos, hoje você já tem soluções para diminuir carga tributária com uma empresa fora do Brasil, a famosa offshore. Ou seja, negócios digitais, eles são talvez os mais beneficiados por essa expansão internacional, e aquele que sabe utilizar dessa boa oportunidade vai sim ter uma economia muito grande e também vai ter ali um quesito proteção. Sabemos que o mundo hoje ele passa por um desafio
de estabilidade, né? Vemos que diversos países do mundo eles estão em crise. Por exemplo, eu vi uma notícia hoje que o Reino Unido, 2023, entrou em recessão. Sim, Ou seja, uma grande potência mundial em recessão. Nós vemos outros países do mundo que estão ascendendo em guerra. Nós vemos outros países do mundo que estão se preparando para a guerra. Então, há uma tendência à instabilidade mundial e nós não sabemos se a estabilidade ela chegará antes de uma decaída. Então, para aqueles que têm negócios, eles precisam, no mínimo, estudar um pouco sobre macroeconomia para entender que as coisas que acontecem no mundo são cíclicas. Então, não existe estabilidade, como já diria o nosso brilhante empreendedor Flávio Augusto, uma referência para todos nós aqui no Brasil e fora também. E o Flávio Augusto surfou uma excelente época na Venezuela, né, em 1980. Agora vejam onde está a Venezuela hoje em dia, entendeu? Então, não existe estabilidade. O mundo ele é cíclico, né, no sentido de que crises virão e momentos de bonança também virão. Então, temos que aprender a entender as estações. Você pegou um ponto importantíssimo sobre a questão do cíclico, né? O Matheus tinha falado agora há pouco que realmente o empresário, no geral, ele não gosta de mudanças, porque intrinsecamente o ser humano ele é avesso a mudanças, porque ele tem medo daquilo que ele desconhece. Aquilo que ele desconhece, ele tem medo, então é por isso que mudanças incomodam muito. Mas aqueles que não se adaptarem vão desaparecer do mercado ali. É a lei do evolucionismo de Charles Darwin, né? Já tem mais de 200 anos que a gente conhece isso. E em relação à questão dos países e dessa questão global de instabilidade, é mais uma época que o mundo está passando, assim como foi na época da Guerra Fria, assim como foi antes nas guerras mundiais e assim como sempre foi na humanidade. Só que quem é dessa geração mais recente, ou então até os mais velhos, que passaram por um período de muita paz, já estavam acostumados com isso e se esqueceram como é no passado. Então, por exemplo, antigamente era todo mundo muito feliz quando a Suíça tinha um grande sigilo bancário, uma grande receptividade a todo mundo, mas ninguém se incomodava quando em 96 o Banco Central ali de El Salvador quebrou e o país estava em ruínas ali, sendo um dos mais perigosos de todas as Américas. E hoje, El Salvador é mais seguro do que a Suíça em dados estatísticos e reais, né? Só que as pessoas se incomodam com essas mudanças. Então, assim, hoje, o Panamá, também ali na América Central, no Caribe, ele tem um poder de compra de PIB per capita superior até a Portugal. Quando Portugal estava no auge do brilhantismo ali, né, na década de 90, na década de 80, que era maravilhoso morar lá em questão de imóveis e oferta de mercado para imóveis, né, todo mundo achava maravilhoso. Agora que Portugal está ruim e o Panamá está ascendendo como uma grande metrópole centro das Américas, tem gente incomodada, porque não se adaptam à mudança. Mas aqueles que conseguem se adaptar às mudanças, não só eles ganham novas oportunidades, como na verdade eles triunfam no mercado e passam a dominar. E se um empreendedor digital não fizer isso, ele vai sofrer o mesmo. Sim. Isso é maravilhoso, Giovanni, porque aquele que não se adapta, aquele que não se adequa, ele acaba rachando. Eu via hoje, quando passava de carro, uma determinada empresa, numa avenida principal, com uma placa bem grande, portas fechadas, e dizendo assim, encerramos as nossas atividades. É triste, todas as vezes que nós vemos uma empresa que tem funcionários, tem sonhos, tem investimento, finalizando suas atividades, né? Basicamente, nós nunca esperamos que empresas finalizem suas atividades no verde. Geralmente, quando há finalização de atividades, é porque a coisa está no vermelho, não está nada bem. Essa é a tendência, esse é o normal. Então, o que é que eu quero trazer de conselhos práticos para alguns empresários em 2024? Primeiro conselho prático, seja objetivo. Não há tempo, e eu tenho repetido isso em algumas vezes que eu tenho me comunicado,
para você estar sendo tão prolixo e tão detalhista em decisões. Você precisa ser prático, precisa ser claro, precisa ser rápido. Então, a objetividade hoje em dia, ela tem ganhado espaço, porque precisamos de decisões rápidas. Ainda que essas decisões elas não sejam, talvez, não estou falando da ciência, mas estou falando de empreendedorismo, as mais inteligentes sempre, mas elas precisam ser tomadas mediante risco calculado, para que os negócios eles sobrevivam. Em grande parte dos negócios, empresas sofrem dificuldades porque não conseguem tomar decisão. Então, é necessário ter coragem para tomar decisão, é necessário ter coragem para empreender, é necessário ter coragem para que você consiga objetivamente decidir o rumo do seu negócio. Se você olhar, por exemplo, o Polishop, ela fechou grande parte de suas lojas. Então, Big Ben também. É uma tendência, né? O varejo tem passado também por uma virtualização muito forte. O comportamento de consumo das pessoas hoje é ficar em casa e comprar através de aplicativos. Você vê que a tendência também hoje de manter lojas abertas, ela mudou a estratégia. Muitas vezes ela serve mais para portfólio, para vitrine, né? Do que de fato faturamento. Então, vemos como hoje uma tendência que decisões sejam tomadas. Se é para fechar lojas, que essas lojas sejam fechadas. Se é para demitir funcionários, infelizmente, que esses funcionários sejam demitidos. Se é também para expandir o negócio, que esse negócio seja expandido. Então, a clareza, a objetividade na tomada de decisão é muito importante. Que, inclusive, é um assunto ali que você vai abordar com maestria, né? A mentalidade, talvez, do brasileiro, quando a gente fala na questão de adaptação de negócios. Porque, por exemplo, enquanto no Brasil tem CLT e tem todo esse ideologismo de que o trabalho é para uma vida, é um choro, é uma lástima quando a pessoa sai do trabalho ou ela é demitida. Enquanto isso, nos Estados Unidos, contratos de trabalho são encerrados no mesmo dia e no mesmo dia, pela parte da tarde, a pessoa já consegue um trabalho novo em outro lugar, consegue 2 trabalhos no dia seguinte e por aí vai. Porque o mercado lá sempre foi mais dinâmico e o empresário mais adaptado a mudanças ali e se adequava a elas, enquanto o brasileiro parece que tem uma dificuldade imensa disso. Eu não sei se foi também uma tendência que vocês sofreram, familiar, de buscar cargos públicos através de concurso. Mas é uma tendência, sobretudo no Nordeste, que famílias incentivem os seus filhos, e até hoje, a buscarem a dita, a pregada, a sonhada estabilidade através de um concurso público. Eu costumo dizer, de forma mais branda e até por vezes nos bastidores, mas hoje vou dizer publicamente, que servidor público, ele hoje sofre com a inflação muito mais do que o setor privado. Aquele que de repente há 10 anos recebia uma determinada remuneração que era suficiente para ter um bom sedã executivo, para ter umas boas férias ali com a família no período de janeiro, para fazer uma viagem ao ano para um outro estado ou até mesmo outro país, hoje sofre para pagar as contas básicas, quando não está completamente endividado. Então veja que a famosa e a pregada estabilidade, ela é muito utópica. E eu vejo no caminho do mercado privado, né, a solução para os anseios da atualidade, né? Pessoas hoje elas querem se sentir merecedoras do seu sustento, elas querem se sentir merecedoras do seu desempenho, da sua performance, e elas querem que os seus rendimentos eles sejam a prova desse mérito, eles sejam a prova de que eles são um bom profissional, que eles são um bom empreendedor, que eles são um bom prestador de serviço. Então, o mercado privado, ele traz para nós essa alegria de medir os nossos esforços, se eles estão sendo ali, de fato,
recompensados ou não. Então, quando muita gente vê com crueldade o mercado privado, eu sempre digo, são os dois lados da moeda. Eu vejo também com muita benevolência para aqueles que não desistem, né? Persistem. Na vida precisamos ter resiliência, né? A ideia, na faculdade de Direito, por exemplo, que eu fiz de muitos ali, era estudar até passar em um concurso público, para depois dali não precisar mais se esforçar tanto. É uma ideia um tanto utópica, uma ideia imatura. É claro que não é a realidade. Hoje em dia o servidor público tem meta. Hoje em dia o servidor público tem que cumprir expediente. Hoje em dia, ao contrário de um passado não tão distante, hoje em dia tem ponto eletrônico, hoje em dia tem ali jornada que é extravasada da repartição e é levada para casa. Hoje em dia, então... veja que aquela utopia, às vezes, que se tinha há 10 anos de trabalhar menos e receber um salário, um soldo, uma remuneração, um subsídio que fosse suficiente ali para as suas manutenções básicas e até alguns luxos pessoais, ela está cada vez mais distante, né? Sem falar que muitas pessoas elas ficaram ricas vendendo curso, ensinando as pessoas a serem aprovadas em concursos públicos. Então, veja que enquanto uns se alimentavam do sonho de alcançarem as suas nomeações, outros ali estavam surfando, financeiramente falando, na oportunidade do choro de alguns que não conseguiam ali suas nomeações e ainda ficam anos a fio ali comprando cursos e mais cursos para poderem objetivar esse sonho. Sabe o que eu diria, João? Eu vejo que as pessoas não sabem quanto vale o tempo, que é o ativo mais escasso e precioso do mundo. Porque, usando esse teu exemplo aí, a pessoa passa 5 anos numa faculdade, não só ali pagando moneta, né, valor monetário, dinheiro, mas pagando também com o próprio tempo dela, que vale muito durante 5 anos. Depois, ela vai estudar para um concurso ali, passa em média mais 2 anos, 2 anos e meio para passar, faz todos os exames, até a data da aprovação ali, tomar posse, 8 anos da vida dela, pagando ali a faculdade, depois pagando cursinhos ali para aprovação, para no final ali, se assim, sendo muito generoso em média salarial pública, ganhar uns 15 mil reais. Cara... Quando tem um bom cargo, né? Os cargos de elite. Qualquer eletricista num país como a Espanha ganha 3 mil euros. Qualquer eletricista. Só que pensa o que um cara que chega mesmo que do zero numa Espanha com força de vontade e conhecimento numa área dessa, consegue construir em 8 anos. Às vezes ele já fez ali um grande conjunto de lojas, já tem outras pessoas trabalhando para ele, ele já escalabilizou aquilo que é possível fazer no setor privado. E na vida pública não é possível fazer. E alguns não têm consciência dessa capacidade, desse poder que o mercado privado e hoje o mercado moderno possui. Porque realmente, se a gente for colocar, tanto em questões estatísticas como históricas, era muito mais difícil empreender antigamente, quando se tinha dificuldade de acesso à informação, quando se tinha dificuldade para realização das coisas, só que com a tecnologia ficou muito mais fácil. Hoje, com um celular, qualquer um pode começar um negócio, tendo internet, tendo um celular, um mínimo troco, todo mundo tem um ponto de partida de onde começar. E se tiver persistência, força de vontade e adaptação para o mercado, ela consegue chegar lá. O problema de algumas pessoas é que elas querem que as coisas caiam do céu. Elas querem que simplesmente o universo conspire e apresente para elas, sem o mínimo de preparo, a melhor oportunidade de todos os tempos. E não é assim. Sabemos que não existe desaforo para o dinheiro. Ele respeita aqueles que o buscam, aqueles que merecem ali o resultado financeiro. Falando de negócio, é interessante que hoje em dia, com a ascensão de muitos na internet, surgiu alguns falando ganhar dinheiro da noite para o dia, né? Então, eu sempre falo, não é bem assim. Existe um bastidor, a regra não é essa. Se você conhece alguém que essa foi a realidade,
ele é a exceção da exceção e nós não podemos tomar a exceção como regra ou buscá-la, até porque ela tem muito mais ali um regime de sorte do que de fato de desempenho. Então temos que buscar os nossos méritos de acordo com os nossos, as nossas habilidades bem empregadas, os nossos esforços bem empregados. Eu sempre falo, concentrar energia naquilo que consegue dar retorno. Antes, né, em um momento inicial da minha carreira profissional, eu buscava muito mais um perfil de cliente. Hoje, alguns anos depois, o perfil de cliente que eu busco é totalmente diferente. Então, a maturidade profissional, ela também te traz algumas necessidades de adequação, algumas necessidades de escolher dentre aquilo que você tem, o melhor ou o que se encaixa melhor ali a nível de necessidade de entendimento. Então, vamos trazer aqui um exemplo também, hoje em dia, que eu acho que também é importante, né? Uma outra dica, um outro conselho, eu prefiro essa palavra, para empreendedores de 2024, é agregar valor àquilo que você já faz, né? Muitas pessoas são excelentes profissionais, são excelentes prestadores de serviço, tem um produto maravilhoso, só que a embalagem não está tão bacana, né? A carcaça não está tão bacana, não está comunicando tão bem. Então, eu acredito que hoje em dia, com o acesso também digital, nós temos acesso a um mercado de luxo que ele tem sido desejado e aclamado, né, por várias faixas de renda, né? Hoje em dia, desde a funcionária doméstica, que ali é a base da cadeia, até um grande empresário bem-sucedido financeiramente falando, ele basicamente, talvez não de possuir, mas de conhecer, eles vão ter acesso ao conhecimento de restaurantes semelhantes, eles vão ter acesso de conhecimento de produtos, de marcas exclusivas que antes pessoas que não tinham o poder aquisitivo para acessar sequer sabiam que existia. Então, é uma percepção de que hoje em dia a ideia de luxo ela está sempre agregada a nível de valor naquilo que você está fazendo. Então, é por isso que o conceito hoje de handmade tem sido cada vez mais proclamado, né? O sob medida, o customizado, a exclusividade. As pessoas elas querem se sentir únicas, elas querem se sentir que estão sendo atendidas de forma personalizada. Parece que cansou você ser tratado como todo mundo, ser tratado de forma igualitária. Você quer exclusividade, você quer atenção, você quer personalização, você quer seu nome na sua camisa, você quer só o autógrafo nos bens que você carrega, você quer uma caneta ali com o seu nome personalizado, você quer itens que agreguem valor a quem você é, né? Você não quer mais estar simplesmente sendo taxado como todo mundo, você quer o seu lugar no espaço. E é interessante que aqueles que entendem disso, aqueles que entendem sobre isso, vão poder usufruir, vão poder se beneficiar ainda mais a nível de agregar valor ao seu serviço, ao seu produto. Então, eu sempre falo, busca agregar valor ao teu negócio, injetando valor na tua imagem pessoal, em primeiro lugar. Busca agregar valor no teu negócio, injetando valor na embalagem que você está anunciando o teu produto. O teu produto pode ser o melhor do mercado. Se a tua embalagem não for bacana, com certeza você vai ter uma dificuldade enorme de trazer sucesso ao seu produto. Porque hoje em dia as pessoas compram embalagem, as pessoas compram storytelling. E isso passa não só pela captação de produtos ou novos clientes, no caso, né? Passa pela captação de novos clientes, como também por remunerar a base que você já tem hoje. Então, se você melhora o seu serviço para um cliente que você já tem hoje, ele vai estar mais disposto a investir ou despender recursos com você. Porque pode ser que ele, hoje, dentro do escritório de advocacia, por exemplo, ou de contabilidade, ele seja seu cliente numa área X, sendo que ele tem o potencial também de ser cliente numa área Y do seu escritório. Então, quando você consegue dar essa encorpada no serviço que você fazer um upsell.
isso no serviço que você já presta para ele, ele vai estar mais disposto ainda de ser o seu cliente, né, em outras áreas. A base sempre do relacionamento profissional ele foi a confiança. Então, necessariamente, se a pessoa já confia em você, como, por exemplo, um advogado, como um contador, ela vai confiar também a você que você adentre em outras áreas de conhecimento, em outros produtos, em outros serviços, porque ela já se sente à vontade. Quantas pessoas me consultam como advogado se eu tenho um contador para indicar? Nisso. Se eu tenho um investidor, um consultor de investimentos para indicar? Olha, sabe um ponto muito legal que eu acho que encaixa certinho com o que você está falando? Que a gente falou aqui sobre os desafios de 2024, a gente falou sobre mercado, sobre mudanças de mercado, sobre evolução ali, adaptação da sociedade. O que você diria em relação àqueles profissionais de diversas áreas, inclusive, que estão com medo de serem substituídos com a famosa inteligência artificial? A IA, ela, na verdade, veio para agregar os negócios e as nossas necessidades. Veja que as capacidades de relacionamento, elas ainda são exclusivas e eu espero que por um bom tempo dos humanos. Então, a inteligência artificial ela veio para otimizar processos, ela veio para substituir trabalhos mecânicos e ela veio entregar para o ser humano algo muito bom, que é dar mais tempo para que ele se relacione. Então, as habilidades relacionais, elas vão estar cada vez mais nesses próximos anos e sobretudo, apesar desse clima de instabilidade política, 2024 vai ser um ano onde a gente vai ter um grande desenvolvimento a nível de tecnologia, a inteligência artificial adentrando, permeando cada vez mais o negócio e direcionando as pessoas às habilidades comportamentais, as habilidades interpessoais, a capacidade de se relacionar, a capacidade de fazer um bom network, a capacidade de você ter mais tempo, deixando de fazer atividades repetitivas, deixando ali de entregar tempo ali e esforço em coisas que a tecnologia pode muito bem substituir, mas o que não pode de forma nenhuma substituir é a nossa capacidade de se relacionar, a capacidade de ser empático. Então, acredito que eu vejo com bons olhos a inserção da IA, da inteligência artificial, nos negócios, nas soluções, e acredito que ela será e continuará sendo uma tendência. E aqueles que têm medo de serem substituídos, veja que visão um pouco medíocre, né? A visão de que do próprio trabalho, inclusive, um robô ele pode te substituir. Então, quer dizer, repensa um pouco aquilo que você está agregando de valor, porque alguém de confiança vale muito mais do que qualquer outra tecnologia que possa existir ou ser inventada. Eu costumo dizer assim, que ainda mais uma vez a gente pegando o gancho para aquilo que a gente comentou, que a gente está falando, que é a evolução e adaptação. Existe uma adaptação da inteligência artificial agora no mercado. Você goste sim ou goste não, mas ela veio para ficar. Não é uma moda passageira, não é algo que é modinha agora no ano de 2024 vai passar, não. Ela veio para ficar, isso é um fato indiscutível. E o que eu vejo que ela está substituindo aos poucos são aqueles trabalhos cada vez mais básicos e simples que não têm diferenciação para o nível da máquina. Então, por exemplo, a inteligência artificial consegue substituir o design de uma imagem, alguma questão como uma logomarca, por exemplo? Consegue, mas a um nível muito baixo, muito básico. Sem a adaptação, sem o refino necessário, fica algo muito, muito bruto, muito genérico, né? Então, se o seu trabalho é tão ruim a ponto de ser igual ou inferior de uma inteligência artificial, então realmente você é um péssimo profissional. No setor da música, a inteligência artificial hoje consegue produzir uma música, consegue, mas uma música de sinfonia muito genérica ali, sem alma. Se você não consegue ter uma letra cativante, uma melodia, uma sinfonia que traga uma emoção, uma alma para a música, então sim, você é um profissional da música também ruim ali, que não agrega o suficiente. Então, isso de uma forma geral é para todas as áreas. Sim. Temos que combater, na verdade, a mediocridade, né? A mentalidade
de que a inteligência artificial ela vai me substituir, ela vai tirar postos de trabalho. É um discurso antigo, né? Toda vez que tem uma mudança, a primeira coisa que falam é isso. Vai substituir meu trabalho. A última vez que falaram isso aí foi em 1888, ali com a Revolução Industrial, né? Que disseram, as máquinas vão tirar o emprego do homem do campo agora, do pessoal tecelando as fábricas ali, sendo que, na verdade, ela foi um instrumento ali que agregou, né? As pessoas passaram a aprender a usar maquinários, aprenderam a adaptar. Quando surgiu a internet, os chats de atendimento vão substituir os terminais humanos e tal, sendo que a gente sabe que é tudo moldado ali. Só que sim, mais uma vez, se a pessoa não tem a capacidade de se adaptar e evoluir conforme o mercado, aí sim ela vai ser substituída, vai ser passada para trás pelos concorrentes. O mercado hoje em dia ele exige que as pessoas, elas de fato, consigam entregar resultado. Então, tem pessoas que aparentam entregar resultado. E a tecnologia ela vai, de fato, separar o joio do trigo. Né? E aí ela vai separar os que de fato são bons daqueles que são medianos ou ruins. Então, acredito que numa série de pessoas que têm medo da tecnologia, alguns realmente é por falta de conhecimento, porque temem o desconhecido, né? E necessitam aprender, estudar, para entender o que de fato é a IA, os benefícios que ela pode nos gerar. E o outro lado da força é realmente as pessoas que não têm uma visão ali evoluída, têm uma visão mais medíocre da coisa, acreditando que a tecnologia vai substituir o trabalho delas. Então, veja bem, 2024 ela também vai ser marcado, né? E talvez isso aqui vai ser o meu último conselho dessa nossa conversa, por fortes necessidades das empresas repensarem as suas culturas ou a sua cultura. Né? Hoje o mercado tem exigido que cada vez as empresas se posicionem culturalmente. A sua identidade, a sua essência. Veja que existia uma época que o politicamente correto foi bonito. Você ficar em cima do muro era algo bacana. Você não se envolver em assuntos polêmicos era algo que era mais interessante. Hoje é o contrário. As pessoas, ao adentrarem no ambiente de trabalho, querem saber o que o conselho daquela empresa, o que a diretoria daquela empresa pensa sobre as grandes áreas da vida, sobre espiritualidade, sobre moralidade, sobre a parte de saúde, se é uma empresa que investe em saúde, se é uma empresa que investe em inteligência emocional do seu corpo de funcionários, de colaboradores. Então, hoje em dia, ter uma cultura forte também é uma tendência de 2024 que vai vir muito forte a ponto de que as pessoas elas estão interessadas, às vezes até em ganhar menos, mas está em um lugar onde elas estão ali culturalmente engajadas. Elas precisam saber no que elas creem para continuar. Um dos últimos tópicos que a gente tem aqui agora, João, que é uma parte muito importante, queria que você explicasse para o pessoal o que é ser business oriented e como ser nesse mercado moderno. Esse termo business oriented não foi alcunhado, né, por mim, ele não foi inventado por mim. Já faz cerca de 2 anos que eu passei a utilizá-lo, a me denominar como um profissional que aplica e que é business oriented, mas é um estudo já antigo de universidades americanas, onde, como Harvard, como Stanford, onde busca trazer um profissional que ele consegue ser um clínico geral de negócios. Ele consegue entender um pouco sobre tudo que é importante para trazer conselhos assertivos para o negócio. Então, entendendo um pouco sobre isso, como eu queria muito extravasar o mundo do direito, eu queria trazer para as empresas que eu assessorava juridicamente
para além do mundo do direito, conselhos práticos de gestão, de finanças, de recursos humanos, de marketing, de administração financeira, de contabilidade. Então, eu me identifiquei com o perfil de um business oriented. O business oriented é esse profissional que ele vai buscar ser um conselheiro empresarial. Ele vai buscar ser um consultor empresarial prático, que vai auxiliar os gestores daquela empresa ou das empresas a tomar decisões de forma acertada, né? É uma espécie ali de realmente conselheiro do rei, onde ele traz ali apontamentos que são importantes. Por exemplo, eu quero me sentir à vontade para também trazer apontamentos sobre marketing. Eu quero me sentir à vontade também para trazer apontamentos sobre gestão financeira. Eu quero me sentir à vontade para quando eu adentro numa empresa, eu também faça apontamentos sobre recursos humanos, sobre valores. Então, o profissional que ele hoje em dia ele almeja ser um business oriented, ele vai ter que pensar fora da caixa. Ele vai ter que sair da sua zona de conforto de especialista e vai ter que se expor ali com muito orgulho que é um generalista. Então, se criou um mito aí muito comercial de que um generalista é algo feio e um especialista é algo bacana. Então, as pessoas, elas, com base nesse tipo de abordagem, passaram a ser ultra especializados em determinada área e não sabiam o básico de quase nada de áreas complementares que eram tão importantes quanto para desempenhar, de repente, um papel que eles estavam almejando ali. Justamente por esse discurso mentiroso, esse discurso comercial de que você necessitava apenas de ser um mega especialista em uma área pontual. Então, eu vejo com muito receio esse posicionamento e até dou graças a Deus que ele está sendo superado, de que as pessoas elas precisam se orgulhar de ser generalistas, porque o generalista ele não é algo ruim, pelo contrário, é um profissional que ele consegue agregar conhecimentos panorâmicos. Isso é raro, isso é precioso, isso é valioso. O generalista não pelo fato dele ser genérico, mas de forma pejorativa, mas pelo fato de ele ser tão precioso que ele consegue ser multi-especialista. Então, ele consegue olhar para além do foco. Agregar conhecimentos complementares. Ele consegue agregar conhecimentos para além daquilo que ele foi lembrado. Então, é por isso que eu também gosto de uma expressão que comumente os americanos eles gostam de falar, que é prometa pouco, entregue muito. Né? Under promise, over deliver. Prometa menos, entregue mais. Quando você for prometer algo, nunca prometa algo que você não possa entregar. E quando você for entregar, sempre entregue mais do que aquilo que você prometeu. Porque você vai trazer uma boa experiência para o seu cliente, para o seu consumidor. E dentro disso, né, João, os empresários têm que procurar profissionais de sua confiança que possuam esse perfil. Porque até, por exemplo, citando o exemplo ali de contabilidade, o que a gente mais via, o que era clássico, era aquela coisa. O cliente chegava ali com o business dele daquela forma, o contador dizia ali de forma porca, tipo, a contabilidade desse jeito, mas não tem nada que a gente possa fazer, alguma adaptação fiscal, alguma mudança sistêmica no funcionamento aqui do negócio para que se economize impostos, não é isso mesmo e está tudo bem, entendeu? Não tinha uma vontade, não existia um desejo ali de mudar, de melhorar, de evoluir, né? É o que a gente mais vê, acho que até hoje, né, Matheus? Né? Sim. Contabilidade? Muitas vezes os contadores, eles, até pela complexidade que é no Brasil, né? A gente comentou no outro podcast sobre a obrigação principal e acessória, né? Na questão tributária ali, acaba ficando praticamente como assessor do governo, de entregar as obrigações acessórias e tudo mais. E acaba, de certo ponto, por tanto tempo está nisso, acaba que a contabilidade consultiva, aquela que vai direcionar o empresário a tomar a decisão, ela foi deixada um pouco de lado mais para apurar impostos e gerenciar a folha de pagamento. Basicamente isso. E por conta dos maus, os bons pagam.
Exatamente. Né? Porque os maus, eles olham para um caso e dizem, esse caso aqui não tem solução. Eu queria pagar menos imposto, eu queria gerar uma eficiência tributária aqui no meu negócio. Não tem jeito. É isso mesmo. Então, por conta dos maus, dos preguiçosos, dos profissionais medíocres, dos generalistas de meia tigela, é que os bons profissionais, que são multi-especialistas, que conseguem, de fato, trazer resultado para os negócios, eles pagam o preço e precisam quebrar uma barreira ali que existe inicial. Sabe uma coisa que me deixa muito feliz mesmo, que me gera uma satisfação enorme? É quando chega um profissional parceiro, seja um advogado, um contador, um assessor de investimentos, algum profissional ali de confiança que aquele empresário, aquele cliente tenha, e traz para a gente do tipo, ó, eu não tenho essa especialidade de vocês de offshore, mas eu vejo que o meu cliente está precisando disso. Ou seja, aquele cliente é precioso para ele e aquele profissional querendo entregar algo de qualidade ali para ele, mas sabendo de sua área de competência que é diversa, ele procura um profissional de qualidade ali, uma empresa que é especializada naquilo, como a Telecojus na parte de offshores, e traz para a gente aquele cliente em parceria. Tá? É por isso, Giovanni, que hoje em dia as habilidades comportamentais são tão importantes. Porque o business oriented também ele tem a sensibilidade de que ele também não vai saber de tudo. Ele não tem condições de absorver todo o conhecimento necessário para prestar sempre o melhor serviço. Ele vai ser também o profissional que tem a sensibilidade necessária de agregar parceiros estratégicos ao longo do processo para que ele consiga ter o melhor resultado possível do negócio. Ele vai ser uma espécie de gestor Tu lembra? De consulta. Para ver, esses dias aí, por exemplo, a gente tinha um cliente importante que estava com uma demanda, né? Aí num domingo de noite eu mandei mensagem lá pro João. João, tô com um cliente aqui que tá com uma demanda. Tu conhece alguém que tenha avião ali na região de São Paulo? Ele tá precisando de um agora. Isso. Aí o João, em conversa ali, e é isso, né? A gente tem uma especialidade até na proteção patrimonial ali, a gente consegue proteger até aeronaves, mas aquisição ou comercialização delas não é com a gente. Só que aí a gente foi procurar quem tinha esse conhecimento, essa expertise, quem conhecia esse tipo de mercado. E acho que é o dever hoje de todo profissional de qualquer área procurar entregar isso para o cliente. Se o cliente precisa de algo ali que ele não saiba, ele precisa ir atrás de conseguir alguém para tal de através confiança. do network ele vai ter a proatividade de ter a indicação, né? De ter agregar valor com profissionais valiosos. Até porque eu não indico profissional que eu não conheço. Eu não indico profissional que eu não conheço o serviço. Eu prefiro dizer que eu não conheço, que eu não tenho condições de atender, do que indicar alguém que eu não conheço o serviço. E quando você tem uma noção mais, vamos dizer assim, 360, né, de várias áreas, você consegue também entender que a tomada de decisão de uma área vai influenciar outra. Então você já consegue prever um pouco mais de que aquilo ali pode impactar uma outra área, né? Então, nesse processo até de tomada de decisão, quando a pessoa tem essa visão mais ampla, ela consegue ter essa noção e, obviamente, né, como a gente estava falando aqui, quando você não tem a expertise necessária para executar alguma coisa que vai acontecer em outra área, você traz profissionais que estão ali do seu network, né, para exercer essas funções. Rede de relacionamento gera negócio, rede de relacionamento gera valor. Tem profissionais hoje em dia que são consultados tão somente pelo valor que eles têm nas suas relações. Tem profissionais hoje em dia que eles ganham dinheiro apenas se relacionando. Apenas. Né? Para alguns é algo que é fácil. Mas a habilidade de se relacionar, de conhecer bons parceiros, de fazer bons relacionamentos com pessoas de valor, é difícil e custa dinheiro e tempo, tá? A garimpagem de network hoje em dia custa tempo e dinheiro, né? Quantas vezes eu viajei para os mais diversos lugares ao longo desses anos para aumentar minha rede de relacionamentos com profissionais de valor, investindo do próprio bolso, ali com custos de transporte, custos de hospedagem, custo de refeições, de tempo, de ficar longe da família. Então, assim, veja,
o know-how hoje em dia que eu tenho, né? Os profissionais que hoje em dia estão ali no meu hub de negócios, eles não foram adquiridos a custo de banana. Eles têm um alto valor. Então, as pessoas precisam entender que para sentar em determinadas mesas, você vai ter que pagar. E existem algumas formas de pagar. A mais fácil delas e talvez a mais em conta delas vai ser em dinheiro, né? Existem pagamentos que nem todo dinheiro do mundo ele servirá, porque o acesso, muitas vezes, ele não é comprado com dinheiro. É adquirido, conquistado. Ele é conquistado, né? Ele leva tempo para que você consiga determinados acessos. E aí, dentro de todo esse episódio, João, que a gente falou sobre os desafios do empresário moderno, sobre adaptações, mudanças de mercado estrutural, né, passando aqui desde a parte de cripto aqui até inteligência artificial. Fala agora para os telespectadores, para a audiência, um último recado para os empresários modernos, aqueles que estão se adaptando no mercado agora e aqueles que são novos e vão começar a empreender a partir do ano de 2024. Seja humilde. A humildade vai te levar a lugares que a soberba, com toda certeza, não vai te levar. A humildade ela vai traduzir para você os cuidados necessários que você vai precisar ter para errar menos. A humildade vai te dar a sabedoria necessária para aprender com o erro do próximo, para escutar mais. A humildade ela vai te dar as ferramentas necessárias para que você possa impulsionar o seu negócio. A soberba, como o próprio provérbio fala, vai te levar à ruína. A soberba ela vai destruir o teu negócio. Quando você entender que, ou achar que sabe de tudo, que domina todas as ferramentas necessárias para que o seu negócio seja um sucesso, possivelmente você está à beira do precipício. E você está ali a ponto de arruinar um negócio de valor, ou um negócio que tinha um potencial de crescer de forma absurda. Então, talvez a chave que nós entregamos de mais valor aqui, nesse bate-papo, seja humilde. Trate as pessoas com humildade, tenha humildade no trato, porque, com certeza, a humildade vai trazer para você benefícios sem iguais que você precisa para impulsionar e escalar o seu negócio. Cara, que palavra forte, que ensinamentos que a gente teve hoje aqui, né? E apreciem muito ali porque o tempo de todo mundo é escasso. O João, além de um grande advogado, é um grande empresário e ter vindo aqui no dia de hoje compartilhar desse conhecimento, de toda essa sabedoria foi muito importante para a gente, todos os que assistem aqui também. Então, João, muito obrigado pela sua presença hoje, pela sua vinda. Você sabe que a Telecojus está sempre de portas abertas para você. Um grande amigo, empresário e parceiro nosso. E para fechar e encerrar o episódio de hoje do podcast, a gente tem o brinde. Maravilha. Aqui. Opa, obrigado. Olha a caixa bonita. Tem uma novidade aí dentro para você. Mas vamos abrir aqui, saber que presente maravilhoso é esse. Vamos lá. Mas, olha que garrafinha maravilhosa. Telecojus. O kit clássico você já tem, agora tem essa novidade aí em cima aí que você não tinha. Mas, isso aqui é um porta-passaporte. Mas já vou utilizar agora na minha próxima viagem internacional. Porta-passaporte maravilhoso. E ele tem suporte para segurar mais de um passaporte, tá? Que é o simbolismo da gente. Maravilha, coisa boa. Pessoal, obrigado aí, tá? Pelo presente. Fico agraciado. Agradeço a todos da equipe da Telecojus. Agradeço também as pessoas que nos escutaram agora, que puderam dedicar seu tempo para também estar humildemente aprendendo conosco. E um agradecimento a todos que acompanharam a gente até o momento atual. E não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, tá? Siga, assim, a parte das redes sociais, né, João? Conta para a audiência onde eles podem te encontrar. Pode me encontrar no meu Instagram pessoal, que é Dr. João Nascimento JR. Então, lá no Instagram, nós costumamos compartilhar alguns pensamentos, alguns conselhos também mais práticos para profissionais sem muito lenga-lenga.
Excelente. E aqui, como vocês sabem, temos o @telecojus no Instagram. Estamos aqui no YouTube também, @telecojus. Também, adicionalmente, no Spotify, no LinkedIn, praticamente todas as redes sociais. O meu, @giovannitelli, do Matheus. Matheus Marques, _contador. Isso. E foi um prazer imenso ter todos vocês aqui no dia de hoje acompanhando esse podcast. Não esqueçam de curtir esse vídeo, comentar, compartilhe com aquele seu amigo empresário que está precisando entender sobre as mudanças do mercado de 2024, como ele pode se adaptar, como ele pode evoluir e que ele possa absorver um pouco dessa maravilhosa palavra e sabedoria que o João trouxe no episódio de hoje para a gente. Muito obrigado, pessoal, e siga-nos conosco nas redes sociais e até o próximo episódio do Blindando Seus Negócios. Até lá!